Sogros deram a casa para outra pessoa, mas o pai viúvo tinha um contrato assinado pela esposa. Risos ecoaram pela sala de audiência quando Antônio entrou com sua pasta de papéis amassados e seu terno desgastado. Os advogados da família Mendonça trocaram olhares de superioridade enquanto ele caminhava com passos hesitantes até seu lugar. Um empresário aposentado, agora reduzido a um homem de 57 anos com olheiras profundas e uma barba por fazer. Os sogros, sentados com postura impecável do outro lado, nem sequer o olharam nos olhos, apenas sussurraram algo para seu advogado, que sorriu com desdém. Senhor Oliveira, entendo que o senhor está representando a si mesmo neste caso? Perguntou a juíza, com uma sobrancelha levantada que apenas intensificou a humilhação. Mais risos abafados vieram do fundo da sala, onde parentes dos Mendonça observavam o espetáculo. Antônio apertou os dedos contra a pasta como se sua vida dependesse daqueles papéis, enquanto gotas de suor desciam por sua testa. Um viúvo lutando sozinho contra uma das famílias mais influentes da cidade. Você teria coragem de enfrentá-los no lugar dele? Ou se juntaria à maioria, desviando o olhar daquele homem aparentemente derrotado? Conte-nos nos comentários. Sem meritisma, respondeu ele, com voz surpreendentemente firme apesar das mãos trêmulas. Não tenho condições de contratar um advogado, mas tenho todas as provas de que preciso bem aqui. Ninguém naquela sala de audiência estava preparado para o que aconteceria em seguida. Há exatamente 1 ano e 2 meses, Antônio havia perdido Beatriz, sua esposa de 23 anos, para um câncer agressivo que a levou em apenas 6 meses. Os pais dela nunca o aceitaram completamente. Ele, um técnico em contabilidade de origem humilde. Ela, filha única de uma família tradicional. Mas Beatriz sempre fora sua defensora, o escudo contra o julgamento constante dos sogros. Agora esse escudo havia desaparecido, e os Mendonça declararam guerra aberta. Com Beatriz enterrada há menos de 1 mês, eles exigiram que Antônio deixasse a casa onde vivera por mais de 2 décadas. Segundo eles, a propriedade sempre pertencerá à família e fora apenas emprestada ao casal. Sem Beatriz, não havia mais motivo para sua permanência. O golpe veio quando descobriu que os sogros haviam prometido a casa a um sobrinho favorito, assinando documentos de transferência como se a propriedade já fosse deles. Se histórias de pais que se recusam a desistir tocam seu coração, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas como esta todas as semanas. Por favor, explique ao tribunal por que acredita ter direito à propriedade na Rua das Acácias, número 128, solicitou a juíza, ajustando os óculos enquanto folheava documentos. Os Mendonça se ajeitaram em suas cadeiras, confiantes. Seu advogado, um homem de terno impecável, sorria com a tranquilidade de quem já considera o caso ganho. Antônio e Beatriz haviam se conhecido na faculdade. Ele trabalhava como auxiliar administrativo para pagar suas aulas noturnas de contabilidade. Ela estudava direito, por insistência dos pais. Um trabalho em grupo os aproximou, e contra todos os prognósticos e contra a feroz oposição dos Mendonça, se apaixonaram. Namoraram por 2 anos antes de decidir se casar, mesmo sabendo que significaria um rompimento quase completo com a família dela. Eles nos deram a casa como presente de casamento, explicou Antônio à juíza, sua voz agora mais confiante enquanto retirava o primeiro documento da pasta. Mas sempre fizeram questão de deixar claro que era um presente para Beatriz, não para mim. Por 23 anos, joguei esse jogo. Aguentei comentários sobre como eu não merecia sua filha, como eu nunca seria realmente parte da família. Objeção meritíssima, interrompeu o advogado dos Mendonça. Essas alegações são irrelevantes e apenas tentativas de gerar simpatia emocional. Indeferido, respondeu a juíza secamente. Quero ouvir o contexto completo. Continue, senhor Oliveira. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas que ele se recusava a derramar. Respirou fundo e continuou. Quando Beatriz foi diagnosticada, os médicos disseram que seria rápido, 6 meses, no máximo 1 ano. Ela sabia que seus pais tentariam me tirar tudo assim que ela partisse. Foi ela quem insistiu em colocar tudo em ordem. A sala silenciou. Mesmo os Mendonça pareciam desconfortáveis agora, o pai de Beatriz ajustando o colarinho como se de repente estivesse apertado demais. Na última semana de vida de minha esposa, quando ela já estava sob cuidados paliativos em nossa casa, seus pais apareceram com documentos para ela assinar. Documentos que, segundo eles, garantiriam o meu futuro. Beatriz estava fraca, mas sua mente estava lúcida. Ela fingiu assinar o que eles trouxeram. Antônio pausou, engolindo com dificuldade. A juíza o observava com atenção renovada. O que os senhores Mendonça não sabiam é que 3 semanas antes nós já havíamos resolvido tudo.
Beatriz havia contratado uma advogada particular sem o conhecimento deles, e juntos preparamos todos os documentos necessários. Antônio sempre fora o pai presente que sua filha, Mariana, precisava. Agora, com 15 anos, ela era a imagem viva de Beatriz. Mesmo os olhos determinados, mesmo o sorriso gentil. Quando Beatriz adoeceu, Antônio Tonho quem equilibrou as consultas médicas com as reuniões escolares, as noites no hospital com as refeições caseiras, as contas a pagar com os momentos de conforto que sua esposa e filha desesperadamente precisavam. Os Mendonça raramente apareciam durante o tratamento. Muito ocupados, alegavam. Mas quando o fim se aproximou, começaram a fazer visitas frequentes, sempre quando Antônio estava no trabalho ou resolvendo questões do tratamento. Sempre sozinhos com Beatriz. Minha filha está esperando no corredor, meritíssima, disse Antônio. Mariana tem apenas 15 anos, perdeu a mãe e agora seus avós querem tirar a única casa que ela conheceu na vida. Os mesmos avós que mal apareceram enquanto Beatriz lutava pela vida. A senhora Mendonça soltou um som indignado. Isso é absurdo, nós amamos nossa filha. Silêncio, ordenou a juíza. Senhora Mendonça terá a sua chance de falar. Senhor Oliveira, por favor, mostre ao tribunal esses documentos que menciona. Foi neste momento que Antônio abriu sua pasta surrada e retirou não um, mas 3 conjuntos de documentos, todos em pastas plásticas organizadas por cor. A sala observou em silêncio enquanto ele os entregava ao oficial de justiça com mãos agora firmes. O primeiro documento é o testamento de Beatriz, assinado e reconhecido em cartório 3 semanas antes de seu falecimento, deixando todos os seus bens para mim e nossa filha Mariana. O segundo é a escritura original da casa, que mostra que, ao contrário do que os Mendonça alegam, a propriedade foi transferida para o nome de Beatriz como presente de casamento absoluto, sem condições. E o terceiro... Antônio respirou fundo, enfrentando pela primeira vez o olhar dos sogros. O terceiro é uma gravação, feita com conhecimento e consentimento de Beatriz, onde ela explica sua decisão e onde os senhores Mendonça podem ser ouvidos claramente discutindo seus planos de me expulsar da casa assim que ela partisse, mencionando explicitamente que já haviam prometido a propriedade ao primo Ricardo. O rosto do senhor Mendonça empalideceu visivelmente. Sua esposa agarrou o braço do advogado, que pela primeira vez parecia genuinamente preocupado. Você enfrentaria sua própria família pelo que é justo, mesmo sabendo que isso poderia significar um rompimento definitivo? Ou tentaria encontrar um meio termo para preservar as relações? Conte-nos nos comentários. Isso é uma montagem, gritou o senhor Mendonça, levantando-se. Esse homem manipulou nossa filha quando ela estava fraca. Ele sempre quis nosso dinheiro. Senhor Mendonça, controle-se ou será retirado da sala, advertiu a juíza, sua voz cortante como aço. Ela já havia começado a examinar os documentos, e seu semblante tornava-se cada vez mais grave à medida que virava as páginas. Estes documentos parecem estar em ordem. A assinatura de sua filha foi reconhecida em cartório, na presença de 2 testemunhas independentes. O advogado dos Mendonça inclinou-se para examinar os papéis, seu rosto perdendo a confiança anterior. Meritíssima, solicitamos tempo para verificar a autenticidade destes documentos. Meus clientes nunca foram informados sobre este suposto testamento. E a gravação? Perguntou a juíza. Senhor Oliveira, está preparado para apresentá-la ao tribunal agora? Antônio assentiu. Sim, meritíssima. Tenho-a em formato digital conforme orientação da advogada que nos assistiu. A tensão na sala era palpável, enquanto o oficial de justiça preparava o equipamento. Os Mendonça cochichavam furiosamente com seu advogado, que parecia cada vez mais desconfortável. Finalmente, a voz de Beatriz preencheu a sala, fraca mas determinada. Meu nome é Beatriz Mendonça Oliveira. Hoje é dia 17 de setembro de 2023. Estou lúcida e consciente, apesar de minha condição terminal. Quero deixar registrado que deixo todos os meus bens, incluindo a casa na Rua das Acácias, para meu marido, Antônio Oliveira, e nossa filha Mariana Mendonça Oliveira. Meus pais estão cientes de minha doença terminal e já discutiram planos para... A gravação continuou, revelando conversas que os Mendonça nunca imaginaram que seriam ouvidas em público. Detalhes sobre como sempre planejaram a casa, como consideravam o casamento de Beatriz um erro, como já haviam prometido a propriedade ao sobrinho favorito. Quando a gravação terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. A juíza retirou os óculos e encarou os Mendonça com um olhar que misturava desapontamento e indignação. Em meus 20 anos de magistratura, começou ela, sua voz controlada, mas vibrando de autoridade. Poucas vezes testemunhei tamanha tentativa de desonrar os últimos desejos de alguém, especialmente quando essa pessoa é sua própria filha.
A senhora Mendonça começou a chorar, mas ninguém na sala parecia comovido. Seu marido mantinha o olhar fixo na mesa à sua frente, incapaz de encarar qualquer pessoa. Meritíssima, tentou intervir o advogado. Meus clientes agiram movidos pelo luto e pela... Poupe-me, interrompeu a juíza. O tribunal reconhece a validade do testamento de Beatriz Mendonça Oliveira. A propriedade na Rua das Acácias, número 128, pertence legalmente a Antônio Oliveira e sua filha, Mariana Mendonça Oliveira. Além disso, os senhores Mendonça deverão arcar com todas as custas processuais e honorários advocatícios. Antônio permaneceu imóvel, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. 23 anos de desprezo, um ano de luto intensificado pela batalha judicial e, finalmente, justiça. Os senhores devem se envergonhar, continuou a juíza, dirigindo-se diretamente aos Mendonça. Sua filha estava morrendo e, em vez de oferecer conforto e apoio à sua família, planejavam como tomar sua casa. Este tribunal considera este caso encerrado. Quando Antônio saiu da sala de audiência, Mariana o esperava no corredor, nervosa, roendo as unhas, um hábito que herdara da mãe. Ao ver seu pai, seus olhos se iluminaram com expectativa. Conseguimos, filha, disse ele simplesmente, abrindo os braços. Mariana correu para ele, soluçando contra seu peito. A casa é nossa, sua mãe garantiu isso. Ela sempre pensava em tudo, não é? Sussurrou Mariana entre lágrimas. Sempre, confirmou Antônio, sentindo o peso de meses de incerteza finalmente deixar seus ombros. Do outro lado do corredor, os Mendonça emergiram da sala de audiência, visivelmente abalados. O senhor Mendonça hesitou, como se quisesse aproximar-se, mas foi detido por sua esposa, que o puxou na direção oposta. Antônio os observou partir, sem raiva, apenas com uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido. Enquanto caminhavam para fora do tribunal, Mariana olhou para o pai. O que acontece agora? Eles ainda são meus avós. Antônio suspirou, passando o braço pelos ombros da filha. Agora vamos para casa, nossa casa. Quanto aos seus avós, as portas estarão sempre abertas para eles, se um dia decidirem que família é mais importante que orgulho. 3 semanas depois, um envelope foi entregue na casa dos Oliveira. Dentro, um cartão assinado pela senhora Mendonça, apenas ela, convidando Mariana para um almoço. Um pequeno passo, talvez, mas um começo. A verdadeira força não está em vencer batalhas, mas em saber quando oferecer paz. Nunca julgue o valor de alguém pela aparência ou pela origem. E lembre-se, família não é apenas sangue, mas aqueles que escolhem permanecer, especialmente nos momentos mais difíceis. Se esta história tocou você, inscreva-se agora para mais histórias poderosas como esta todas as semanas. E clique no vídeo na tela para assistir à próxima história, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.